Nessa apresentação, vou mostrar para vocês o princípio de funcionamento do motor de indução trifásico, também chamado de motor assíncrono. É o motor mais utilizado na indústria. Podemos dizer que cerca de 90%, aproximadamente isso, dos motores na indústria são motores de indução, tanto trifásicos como monofásicos. Na indústria, onde se tem a possibilidade de trabalhar com motor trifásico, se usa trifásico, que é um motor que dá muito menos manutenção, mais silencioso, tem várias vantagens em relação ao motor monofásico. Começando então, o estator de um motor de indução trifásico é composto por 3 enrolamentos defasados no espaço de 120 graus elétricos. Aqui a gente tem um estator trifásico, então um enrolamento já feito, e a gente tem 3 fases, né? Não dá para ver, olhando assim não dá para ver, mas tem 3 fases. O rotor é composto por um circuito fechado, cuja corrente é gerada por indução. Rotores, né? Normalmente o mais utilizado é o rotor em gaiola, que tem é um material ferromagnético, né? Quase formado um bloco maciço, mas ele é laminado, e tem ranhuras, as quais são preenchidas com alumínio. Esse alumínio tem 2 anéis nas extremidades, né, que fecham o circuito. Então é uma gaiola, como se diz, né? Então a gente pode ter também um motor de rotor bobinado, em vez dessas barras de alumínio, são enrolamentos. Um enrolamento trifásico, ligado em estrela normalmente. Ele já é mais raro, né? É uma aplicação mais específica ter esse motor. Ele é um motor que dá mais manutenção, não é tão normalmente utilizado em aplicações que exigem um torque muito alto na partida. Vamos ver mais adiante isso. Aplicando-se corrente alternada ao enrolamento trifásico do estator, forma-se um campo magnético de módulo constante que gira na velocidade síncrona. É o nosso campo girante. A gente já viu como é que é formado. Este campo, ao girar, corta-se contra os condutores do rotor, gerando neles fens e correntes. Então, primeiro vai gerar fen, né? Como esse rotor, as barras são curto-circuitadas, vai ter um curto-circuito e ele vai circular corrente, circuito fechado. Essas correntes, imersas no campo magnético, geram forças mecânicas que produzem o torque. É lá do eletromagnetismo. Quando eu tenho um condutor percorrido por corrente dentro de um campo magnético, esse condutor sofre a ação de uma força mecânica, que é dado pela regra de Fleming na mão esquerda. Vamos ver como é que isso aí acontece então no esquema que eu vou mostrar. 3 fases. A fase 1, né, o R 1 e 4, a fase S 2 e 5, a fase T 3 e 6. O lado inicial são 1, 2 e 3 e os finais são 4, 5 e 6. Se a gente optar por começar aqui como número 1, né, o número 2 vai estar a 120 graus elétricos. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um motor com 2 polos, então o ângulo elétrico é igual ao ângulo geométrico. Então 120 graus elétricos é igual a 120 graus mecânicos. E o 3 mais 120. O final da primeira fase é o 4, ele fica a 180 graus. O final da fase 2 é o 5, 180 graus do 2. E o 6, 180 do 3. Vamos aplicar uma corrente trifásica nesse motor. Trifásica, né? Fase I1, I2 e I3. Circular nas fases R, S e T, respectivamente. Vamos pegar nesse ângulo aqui de 90 graus. A gente tem I1 positivo.
Então, por convenção também, se a corrente é positiva, ela entra no início da fase e sai no final. Então, vai entrar no 1 e vai sair no 4. Esse é o nossa corrente I1 ali, representada pela linha vermelha. O I2, que vai na fase S, 2 e 5, está negativo. Então, sai no 2 e entra no 5. Está invertida, né? É convenção, mas todos os livros utilizam essa convenção sempre. Fazer. O I3 também está negativo em 90 graus. Então, vai sair no início. Então, sai no 3 e entra no 6, no final. Se a gente pegar, então, voltar lá no eletromagnetismo de novo, quando eu tenho um condutor, em torno desse condutor, né, esse condutor percorrido por corrente, em torno dele se cria um campo magnético, que é dado pela regra da mão direita, onde o polegar dá o sentido da corrente e os 4 dedos dão o sentido do campo magnético. Se a gente pegar todos os condutores aqui, a gente vai ver que o resultante vai dar em torno de todos eles, né? Em torno de todos eles. Então, eu vou ter isso aqui. Vai envolver todos os condutores que têm corrente entrando. E o outro, todos que vão envolver condutores que têm corrente saindo. Então, o nosso B vai estar aí, do 3 para o 9, né? Da direita para a esquerda. Vamos apagar esse campo, né, para não ficar muito embolado aqui no nosso desenho. Vamos analisar aqui. Vamos supor também, poderia até ver, né, fazendo mais alguns ângulos ali, a gente saberia para que lado ele vai girar. Eu já vou dizer aqui que ele vai girar no sentido horário. Então, o que vai acontecer com esse condutor? Ele vai se cortar esse campo vai se cortar contra a barra, né? Vamos analisar o número 9 ali. Cortar contra ela. E vai gerar nela uma força eletromotriz, que é dada pelo BLV seno θ. Esse é o módulo dela. E o sentido é dado pela regra da mão direita. Regra de Fleming da mão direita. Onde o polegar é a velocidade, o B é a indução e o dedo médio é a força eletromotriz. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é a velocidade relativa. Se o meu campo está girando para cima, o condutor está parado nesse instante, mas a velocidade relativa dele é para baixo, é contrário. Como eu falo sempre em aula, né? A gente vai andando de ônibus e vê os postes andando no sentido contrário, né? E a nossa referência é a janela do ônibus. Então, e o poste está parado, mas ele parece que ele tem uma velocidade em relação ao ônibus no sentido contrário. Tem realmente. Então, a nossa velocidade vai ser para baixo. Todos os condutores que estão do lado esquerdo, velocidade para baixo. Aqui no 3, ele vai estar para cima, né? Antes ainda vamos ver o sentido da força eletromotriz, né? Olha aqui. Coloquei já que a força eletromotriz vai ser entrando. Por quê? Indução para a esquerda, indicador. Velocidade para baixo, é o polegar. Força eletromotriz entrando. Então no 9 eu vou ter a força eletromotriz e ela vai ser máxima. Por quê? Porque o ângulo entre o B e o V será 90 graus. Se a gente voltar lá na equação, a gente vai ver que o seno de 90 é 1. Então esse aí vai dar o meu valor máximo, né? Vai dar o meu valor máximo. Atenção. E todos os outros condutores que estão do lado esquerdo aqui vão ter força eletromotriz entrando com valores proporcionais ao ângulo da indução e da velocidade deles. Se a gente vê aqui no 3, a velocidade vai estar para cima. E todos esses que estão no lado direito, velocidade para cima. Aplicando de novo a regra da mão direita, indução para a esquerda, velocidade para cima, força eletromotriz saindo. Então esse aqui também vai estar saindo. E ele também vai ser o valor máximo. E todos eles vão ter força eletromotriz. Aqui é força eletromotriz, né?
Neste início aqui, a gente vai considerar que as características da gaiola sejam praticamente resistivas. Então, como esses condutores estão curto-circuitados, se a gente voltar lá e olhar, se lembrar lá do rotor, ele vai gerar uma corrente em fase com a tensão. O que é que eu estou dizendo? Onde não tem FEM, não tem corrente. Onde tem FEM máxima, vai ter corrente máxima. Então, aqui vai estar também a minha corrente máxima, todos os outros valores no mesmo sentido da força eletromotriz. No outro lado, aqui vai estar a minha corrente máxima e os outros vão ter valores proporcionais saindo. E agora, o que eu tenho? Agora a gente tem condutor percorrido por corrente dentro de um campo magnético, sofrendo a ação de um campo magnético. Vai surgir nesses condutores uma força mecânica dada pela regra de Fleming da mão esquerda e o valor dessa força BL-I2, que é a corrente do rotor, está circulando ali, e o comprimento dessa barra, dentro dessa barra. E o sentido é dado pela regra de Fleming da mão esquerda, FBI. Sempre brinco, né? A regra do policial americano canhoto, FBI. O polegar é a força, o B é a indução, o B, a indução, é o dedo indicador, e o dedo médio é a corrente. Então, aplicando no 9, o que a gente tem? Indução para a esquerda, corrente entrando, força para cima. Força para cima. E todos esses aqui vão ter força para cima. Lá no 3, indução para a esquerda, corrente saindo, força para baixo. E esse aqui para baixo. Então a gente vai ter aqui no lado esquerdo as forças para cima, do lado direito as forças para baixo. O que vai acontecer? Um torque vai tirar esse rotor do repouso, fazer ele se movimentar, né? No mesmo sentido do campo girante. Aqui sempre vai ser assim, vai girar sempre no mesmo sentido do campo girante. Tá bem? Continuando. Se o torque do motor for maior que o torque resistente da carga mecânica acoplada ao seu eixo, este partirá. Se o torque dele é maior que a carga, ele vai partir, saindo da velocidade inicial nula, chegando a uma velocidade de regime permanente, próxima à velocidade síncrona. Ele chega numa velocidade muito próxima da velocidade síncrona. Nesse caso, a gente tem dois polos. Então, a velocidade, e se for alimentado com 60 Hz, a velocidade síncrona seria 3.600 RPM. Então, ele vai chegar lá em 3.580 RPM, numa velocidade por aí. 3.590, se estiver vazio, anda muito próximo da velocidade síncrona, mas um pouquinho menor. Como foi demonstrado, o conjunto dessas forças produz o torque, ou conjugado do motor, no mesmo sentido de rotação do campo girante. Aqui a gente vê uma curva, né, da velocidade pelo tempo. Então, aqui vai estar a nossa velocidade síncrona, nesse caso aqui 3.600. O rotor vai ter um aumento da sua rotação dessa forma. Parte do zero, né? Vai devagar, aí depois ele aumenta consideravelmente até chegar numa velocidade se estabilizar. Velocidade próxima à velocidade síncrona, que é a velocidade do rotor, o N. Nesse ponto aqui, ele entrou em regime permanente. Então, esse tempo é o tempo de partida. É o tempo que ele leva para sair do repouso e chegar no regime permanente. O tempo Tp é denominado tempo de partida do motor, o qual depende das características da carga acionada e do torque do motor. Isso vai ser proporcional, né? Se for, quanto maior o motor, tiver mais carga, maior vai ser o tempo de partida. Vai levar mais tempo para chegar nesse regime permanente. Agora, se estiver vazio, normalmente é rápido.
Aí tem uma pergunta, né? Mas por que a velocidade do rotor é menor do que a velocidade do campo girante? Por que ele não é 3.600 também a velocidade do rotor? Porque se fossem iguais, não haveria indução correntes no rotor e o torque seria nulo. Na verdade, primeiro, não geraria força eletromotriz, bem, e não daria origem à corrente. E, consequentemente, não teria torque. Ele iria parar. Se fosse um rotor muito leve, se não tivesse inércia nenhuma, até ele poderia chegar e parar, chegar e parar. Né? Chegar na velocidade 5 e baixar, e assim ficar um pouco instável. Mas não é, o rotor é pesado. Então só o peso do rotor já é um pouquinho de carga. Né? Já faz ele chegar, quando chegar, já chega numa velocidade próxima à velocidade 5. Ou seja, a velocidade do rotor cresce até que a sua fém induzida faça circular uma corrente que dê origem a um torque, igual ao torque resistente da carga. Então, de acordo com a carga, essa velocidade vai ser maior ou menor. Né? Se eu aumentar a carga, essa velocidade final vai ser um pouquinho menor. Para ele se atrasar mais, né? Cortar mais as linhas do campo magnético, gerar mais força eletromotriz, ter uma corrente maior e, consequentemente, ter um torque que se iguale ao torque da carga, dentro dos valores nominais. Né? Chega um ponto, botar uma carga muito grande, ele não vai funcionar, não vai partir, a corrente vai subir e vai queimar. Devido a essas diferenças de velocidades entre campo girante e o rotor, velocidade entre o campo girante e o rotor, o motor de indução também recebe o nome de motor assíncrono. Já tinha falado no início, né? Mas ele é conhecido no chão de fábrica como motor de indução.